nome desse jogo é o jogo dos 0 dedos. Esse jogo foi inspirado por um post que eu vi no Facebook, que é essa imagem estranha aí do lado. Esse sujeito aí, o Walter, ele posta passatempos matemáticos, assim, dos mais diversos possíveis e imagináveis, mas ele posta em inglês, então não sei se todo mundo aí vai querer acompanhar. Mas vira e mexe, ele posta umas coisas muito legais. A maior parte das coisas que ele posta são meio bobas, mas como ele posta muito, de vez em quando ele acerta. Então eu comecei a acompanhar as postagens dele para poder tirar ideias, assim. E essa foi uma das primeiras que eu achei realmente muito legais e guardei, foi a que eu apresentei no encontro passado, né? Então o jogo dos 0 dedos, para quem não estava presente e para quem estava poder relembrar, né? É um jogo para 2 jogadores, vence aquele que mostrar 0 dedos. E a gente já vai ver as regras daqui a pouco. Então o objetivo é mostrar 0 dedos. E ele não envolve nada aleatório, ele não envolve jogar dado, ele não envolve nenhuma decisão relacionada à aleatoriedade. Então, por causa disso, é de se imaginar que esse jogo tem algum tipo de estratégia ótima para se ganhar, né? E como eu falei, a inspiração veio do Walter Joris. Bem, vamos relembrar das regras, né? Então, a primeira e a segunda jogada desse jogo são obrigatórias. Então, na primeira jogada, o primeiro jogador mostra um dedo. Na segunda jogada, o segundo jogador mostra 2 dedos. Daqui para frente, os jogadores vão se alternando. E aí eles têm que escolher entre 2 opções. Ou eles mostram a soma dos dedos que estão visíveis, ou eles mostram a soma dos dedos mais 1. Certo? Então, a terceira jogada, ela pode ser 3, quem vai fazer é o jogador 1, né? Então ele pode mostrar ou 3 dedos, ou 4 dedos. Essas são as 2 opções que ele tem. E aí o jogo vai seguindo. Se a soma escolhida passar de 10, a gente omite a dezena. A gente joga fora a dezena e fica só com as unidades. Que daí a gente consegue sempre mostrar essa quantidade nos dedos, né? Então tem uma coisa de ficar ali com a mão estendida, com os dedos sendo mostrados, e aí você consegue ir pensando quais são as opções que você tem para a próxima jogada e assim por diante. E aí o jogo vai se repetindo até que alguém mostra 0 dedos. Quem mostrou 0 dedos, venceu. Certo? 2 exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Só para a gente relembrar, né? Então, nessa primeira linha aí tem um exemplo. Lembra, começa sempre com 1 e 2. Aí depois, o primeiro jogador, que é o jogador vermelho, né? O primeiro jogador escolheu mostrar 4, que é 2 mais 1, e ele decidiu somar mais 1, 4. O próximo jogador decidiu jogar 7. O próximo jogador decidiu jogar 2. Veja que esse 2, na verdade, vem do 4 mais 7 mais 1, que deu 12. Só que a dezena a gente joga fora. Então ficou 2. E aí o próximo jogador fez 7 mais 2, mais 1, conseguiu chegar em 10, joga a dezena fora, fica 0. Ele ganhou. Então o segundo jogador foi o que ganhou. No exemplo de baixo, quem ganhou foi o primeiro jogador. Então começa com 1, depois foi 2, depois o primeiro jogador mostrou 3, o segundo jogador mostrou 6, e aí o primeiro jogador, 3 mais 6, 9, ele somou mais 1, deu 10, joga a dezena fora, 0, ele que ganhou. Tá certo? Então são 2 exemplos de partidas que a gente poderia ter, e cada partida levou na vitória de um jogador diferente. Bem, a grande pergunta que eu já tinha colocado no encontro passado, e que é o que eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje, será que tem alguma estratégia que garante a vitória para algum dos jogadores? Essa pergunta é interessante, eu não sei se vocês sabem, mas o jogo de dama, recentemente, teve essa resposta definida. Então, o jogo de dama, eles dizem que o jogo de dama acabou, né? Os matemáticos puros dizem que acabou, o jogo de dama já era, não tem mais graça. Porque existe uma estratégia que garante que o primeiro jogador vence ou dá empate. Então, se essa estratégia for seguida ao pé da letra, o primeiro jogador garante que ele não perde. Talvez o segundo consiga empatar, se ele jogar também direitinho as jogadas que se espera dele. Caso contrário, se ele não fizer um jogo perfeito, o primeiro jogador acaba ganhando. Então o jogo de dama encerrou. Essa estratégia não existe para o xadrez ainda. Não existe nenhuma estratégia que garanta a vitória de nenhum dos 2 jogadores no xadrez.
O mesmo vale para um jogo chinês chamado Go. Também ninguém conhece nenhuma estratégia que garanta a vitória para nenhum dos dois lados. Enfim, poderia listar vários outros jogos. A minha pergunta é se isso existe para o jogo dos zero dedos, que é um jogo aparentemente muito mais simples, né, com uma cara de ser muito mais tranquilo do que o xadrez, por exemplo. Mas foi essa pergunta que eu coloquei.